Olá, agora nós começamos com a parte de literatura universal, As Três Irmãs, né? Tekov. Essa coleção de literatura universal é a mesma situação daquela biblioteca de desafios matemáticos, né? Toda semana vinha um, é da Nova Cultural, da coleção todinha, e toda semana a Aline e o Fred lá na banca central guardavam para mim é, os volumes que iam chegando, né? Lembro-me eu que começamos essa coleção, um colega chamado Davi, o promotor que dava aula para mim de filosofia na faculdade de matemática, o Dr. Rodrigo, e eu lembro da gente conversando sobre esses livros, né? E ele também estava fazendo a coleção. As Viagens de Gulliver, um clássico, né? Do Jonathan Swift. Depois Ana Karenina, Tolstói, ótimo livro, muito bom mesmo. É engraçado, uma curiosidade. O único filme que eu assisti que retrata detalhes do livro é este de Ana Karenina. O livro é espetacular e o filme conseguiu reproduzir muito bem a história do livro. A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz, muito bom. A Mulher de 30 Anos, de Honoré de Balzac. Depois, Shakespeare, aqui são as tragédias. Né? Para quem não conhece, quais são as tragédias escritas por Shakespeare? Romeu e Julieta, Macbeth, ou Macbeth, e Otelo, Mouro de Veneza. Depois, na sequência, um famosíssimo, A Divina Comédia, de Dante Alighieri, também ótimo livro, gostei muito da leitura dele. E também de Sinclair Lewis, Babi. O interessante desses livros, para quem não sabe, eu ainda vou mostrar no final, mas é que cada um vem com um encarte contando a vida do autor, suas obras e um resumo da história que vai ser apresentada. Continuando aqui a Metamorfose, Kafka, é um livro clássico também. As Relações Perigosas, de Choderlos de Laclos, dessa mesma coleção. Almas Mortas, Nikolai Gogol. A Dama das Camélias, Alexandre Dumas Filho. Né? Muita gente lê aqui Dumas, mas é um nome francês, não se pronuncia o S, então é Dumas. E o interessante, ele é um filho não legítimo, digamos assim, do Alexandre Dumas, pai, que também era escritor. E ele escreveu esse livro, para mim, é um livro espetacular, eu gostei demais dele, né? A história de uma cortesã e do rapaz que se apaixona por ela. É uma história belíssima, vale a pena ler. Depois também Esau e Jacó e Memorial de Aires, duas histórias de Machado de Assis. Esau e Jacó, muito boa, já li, tive a oportunidade de ler, não nessa coleção, mas em outra, mais antiga. Eneida, de Virgílio, um clássico também, né, da literatura. Drácula, famoso, de Bram Stoker. Dom Quixote, Miguel de Cervantes, um dos livros mais traduzidos no mundo inteiro, um clássico muito bom também, interessante a leitura, de Boccaccio, Decamerão. Ainda também aqui, da mesma coleção, Cyrano, de Bergerac, do Edmond Rostand. E uma curiosidade, antes de falar do próximo livro, cada volume desse custava na média de R$ 11. Então, quer dizer, quando chegar ao final aqui eu vou falar a quantidade de livros, mas era por semana, a gente nem percebe o preço, né? No fim dá um valor alto, mas ao mesmo tempo é um investimento para a vida toda, porque todos são em capa dura, costurados, livros que se cuidar bem não acabam nunca. Aqui na sequência, um dos meus autores preferidos, Dostoiévski. Esse é Crime e Castigo, muito bom livro, gostei muito dele. De Voltaire, Contos.
Depois eu conto em outro vídeo uma história interessante sobre Voltaire. De Chekhov, contos também. A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne, né? E se fôssemos ler o nome dele no original, Jules Verne, né? Que ele era francês. Muita gente acha que ele é italiano e ele era francês. Os Lusíadas, de Camões, né? O clássico da literatura portuguesa, né? A obra das obras da língua portuguesa. O Leopardo, Lampedusa, o autor, né? Lampedusa. Depois, de Pirandello, o falecido Matia Pascal e 6 personagens à procura de um amor. De Homero, a Odisseia, uma epopeia bem interessante. Outro de Kafka, Franz Kafka, O Castelo. De Emile Zola, Naná. E também Mulherzinhas, de Louisa May Alcott. Esse livro, inclusive, parece-me que recentemente tem um filme baseado nele. Não vou saber dizer qual é o filme, mas é baseado na história desse livro. Bom, na sequência aqui, Moll Flanders, de Daniel Defoe. Famoso Moby Dick, de Herman Melville, famosa baleia. De Flaubert, Madame Bovary, gostei muito também. De Joseph Conrad, Lord Jean. Fausto e Vedder, de Goethe, também muito bom, ótimo livro, né? História de Fausto principalmente eu gostei. O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, é um livro para refletir a questão da beleza física, né? Muita gente acha que vive disso aí e é bem interessante esse livro, gostei muito. Gostei também deste, O Morro dos Ventos Uivantes, Emily Brunt. Muito bom esse livro, muito interessante, ainda que da mesma coleção de Euclides da Cunha, Os Sertões, li na época do ensino médio, que no meu caso não foi ensino médio, foi o antigo e extinto magistério. De Victor Hugo, Os Trabalhadores do Mar. Victor Hugo é o mesmo autor de O Corcunda de Notre Dame. De Alexandre Dumas, pai, Os Três Mosqueteiros, que também é uma obra muito interessante, muito boa. De Stendhal, O Vermelho e o Negro. Continuando aqui agora, de Jane Austen, Razão e Sensibilidade, é um clássico dela, né? Talvez um dos livros mais conhecidos dessa autora. De Henry Fielding Tom Jones, é um desafio para quem gosta de leitura, pela quantidade, né? De Mark Twain, Tom Sawyer, um clássico da literatura inglesa. De Walter Scott, Ivan Oé. De Charles Dickens, também é um clássico da literatura inglesa, Um Conto de Duas Cidades. De Guy de Maupassant, Uma Vida. E Lady Barberina, A Outra Volta do Parafuso. São 2 contos de Henry James. Esse A Outra Volta do Parafuso tem um pouco de terror, para quem não gosta, né, de terror. E assim, muita gente não sabe que tem clássico de literatura voltado também para o suspense e para o terror. Na continuidade aqui, O Ateneu, já li, de Raul Pompeia, bem interessante a história, né? De Scott Fitzgerald, Suave à Noite. Casa de Bonecas, de Henrik Ibsen. Depois, Mulheres Apaixonadas, de Lawrence. Na sequência aqui, Histórias Extraordinárias, de Edgar Allan Poe. Também na questão do suspense e do terror, para quem gosta, igual eu. E esses são os livros dessa coleção, que na época, cada um vinha com esse encarte aqui, ó. Tem mais obras-primas nas bancas, complete sua coleção. Então ia saindo os que já tinham sido publicados ou os que ainda iam publicar.
ao final veio, cada livro vinha com encarte, né? Ao final veio essa capa dura para encaderná-los. Eu nunca encadernei, não achei quem faça bem esse trabalho e eu preferi deixar assim para não estragar. E como eram muitos livros, veio em duas capas diferentes, né? Como eu falei, aqui constam as biografias dos autores. Eu vou pegar só um aqui de exemplo, né, para nós vermos. Por exemplo, aqui veio à mão Shakespeare. Então, o que vai constar aqui? Uma cronologia do autor, de suas obras, um pouco da história dele, como nós podemos ver aqui, e no final aqui fala de um pouquinho dessa coleção Obras-Primas, né? Da Nova Editora Cultural. Ela já relançou essa coleção mais de uma vez. E aqui eu tenho dois exemplos do relançamento. O Morro dos Ventos Uivantes, eu ganhei, aqui já veio com uma fita de seda, né, marca-página. E A Morte em Veneza e Tônio Krieger, do Thomas Mann. Também mesma coleção, mas já numa outra encadernação diferente também, mais capa dura. Aqui, quem me deu esse livro, tem dedicatório, os dois, né? Foi um aluno meu chamado Francisco. Ele me deu os dois livros, eu pedi para ele escrever, para eu lembrar quem é que tinha me dado os livros, né? Então esses aqui não foram comprados, foram ganhados. Bom, e para encerrar esse vídeo, eu disse que ia falar a quantidade de livros, né? Essa coleção da Nova Cultural, Obras-Primas, foram 52 volumes da literatura universal. Então, assim, abarcou bem, talvez alguma obra ficou de fora aí, mas conseguiram trazer obras clássicas, né, da literatura. Eu, por mim, teria colocado, por exemplo, mais Dostoiévski, Tolstói, mas tudo bem, né? São autores que eu gosto, então senti falta de ter mais coisas deles. Mas, por outro lado, privilegiaram, assim, tentaram colocar todos os autores que realmente representaram em algum momento importante a história universal, né? Então vale a pena, são livros bons, eu não li todos ainda, claro, mas li vários deles, né? E é uma viagem a cada livro, né? Uma viagem a mundos totalmente diferentes. Obrigado pela atenção aí do vídeo e meu nome é Bruno, professor, né, divulgador de matemática, no caso, de cultura do modo geral, teologia e a área de fitoterapia.